Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu realmente não tenho uma vinheta, eu não tenho nada, mas não sei, o meu canal ele é muito simples, entendeu? Até porque faz pouco tempo que eu trabalho com o YouTube. Porém, eu vou fazer esse vídeo justamente para as pessoas que querem aprender o idioma russo e aprender outro idioma eslavo. No caso, eu não tenho experiência com outros idiomas eslavos, somente o ucraniano, um pouquinho, porque faz muito pouco tempo que eu estudo o idioma ucraniano e eu sei dizer pouquíssimas coisas em ucraniano. O ucraniano, ele é um pouco diferente do russo. Um pouco não, ele é bastante diferente do russo. Por mais que eu entenda o russo, eu não entendo o ucraniano. E assim funciona. Eu posso fazer uma associação do ucraniano como se os brasileiros ouvissem o idioma espanhol. Porque o idioma espanhol é diferente do português. Então, o ucraniano soa assim para os russos, mais ou menos. Existem muitas palavras que são iguais, mas a fonética é diferente. E existem muitas palavras diferentes também. Mas hoje eu quero falar como estudar o idioma russo, por que estudar o idioma russo. Eu quero começar primeiro a falar por que estudar idioma russo, por exemplo, por que estudar. Eu vou falar mais do russo do que do ucraniano, tá? Eu não vou citar muitas coisas aqui do idioma ucraniano, porque não tenho muito contato, entende? Eu tive muito pouco contato, mas hoje eu quero falar pra vocês por que estudar o idioma russo. Muita gente já tem até medo, né, de ser julgado. Por que que tal pessoa tá estudando o idioma russo? O que que você vai fazer com isso? Vai colocar no currículo pra quê? Ninguém trabalha com o idioma russo no Brasil e tudo mais. Só que o idioma russo, ele pode não servir somente para trabalho. O idioma russo serve muito para você conhecer pessoas, porque para quem não sabe, existem muitas pessoas que falam o idioma russo, né? Como a Rússia é o maior país do mundo em questão de território, mas existem muitas outras etnias ali perto que falam o idioma russo também, e as pessoas ucranianas são algumas delas. Nem todo ucraniano fala russo, mas muitos ucranianos falam russo. Até porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, enfim. E o idioma russo, ele ficou muito conhecido ali, inclusive no Cazaquistão também, né? Aquelas outras regiões do Tadiquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, aquelas regiões ali, pode não ser o mesmo dialeto, existem muitas coisas iguais, ok? Então, muitas coisas que você vai ouvir, você vai lembrar, nossa, isso é igualzinho o russo. Então, esse é um dos pontos. Segundo ponto, você pode estudar ou trabalhar na Rússia. Para quem não sabe, o brasileiro pode passar até 90 dias na Rússia sem visto. Sim, se você não sabia disso, pois é. A Rússia também é um dos países que aceita brasileiro e a Rússia também tem uma boa relação econômica com o Brasil por conta do BRICS. Em várias áreas também tem um projeto de intercâmbio entre a Rússia e o Brasil. Só que o que acontece, que a gente vê muito mais, é alunos do Brasil indo para a Rússia. Você também pode estudar na Rússia e para você estudar na Rússia, você precisa passar por um processo seletivo, obviamente, ou de bolsa, ou também você pode pagar universidades russas. Enfim, pessoas que já estudam fazem universidades na Rússia podem falar muito mais sobre esse assunto. Porém, tem um processo que você faz anexação de documentos e coisas desse tipo, para você conseguir o visto russo, que equivale a 4 anos, se eu não me engano. E depois de 5 anos de estadia na Rússia, eu não lembro se é de 5 anos de estadia na Rússia, você pode ter uma cidadania russa. Mas eu não sei se você tem que abrir mão da cidadania brasileira, então eu acho que não vale tanto a pena assim, porque eu tô sendo bem realista nesse vídeo. A cidadania russa, o passaporte russo, ele não vale muito. Não diria inferior. Eu quero falar que hoje em dia, ele não vale tanto como outros passaportes. Inclusive, o brasileiro vale muito mais do que o passaporte russo. Então, eu tenho certeza que não vale a pena. Existem muitos outros caminhos para quem quer entrar nessa área. Trabalho também na Rússia. Eu tenho amigos que falam que na Rússia é um pouco complicado para arrumar serviço se você não fala o idioma russo. Mas se você fala, é muito mais fácil, entende? Então, existe muitas pessoas, principalmente dos países que são países ali, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, que também trabalham dentro da Rússia. Essas pessoas falam russo, então, se você aprender russo, você pode trabalhar na Rússia com mais facilidade do que se você não tiver nenhum contato com o idioma. Por mais que você fale russo um pouquinho assim, torto, pode ser que você melhore seu russo quando você estiver na Rússia.
Próximo ponto do porquê aprender o idioma russo. As pessoas russas, elas são muito amigáveis, obviamente não generalizando todos, mas a grande maioria das pessoas, muitas coisas que existe com o povo russo são estereótipos. Eu conheço russos que são incríveis e eles são amigáveis demais. Eu tenho melhores amigos russos, então eu posso falar com certeza que existe muitas pessoas boas e pessoas ruins também, assim como existe no Brasil. Agora a gente vai entrar na questão do idioma. Por onde começar a aprender o idioma russo? Como posso começar a aprender o idioma russo? Parece que é um idioma muito difícil de aprender. Eu não entendo nada de russo. Outras letras, parece que eles misturam letras com números às vezes, e eu não entendo nada. Calma, em primeiro lugar, calma. Muita calma nessa hora. Eu sei que quando você olha um idioma novo, parece muito difícil mesmo, assim como eu olho para o mandarim, porque o idioma mandarim é um idioma que eu não tenho, nunca tive, na verdade já tive contato, mas eu nunca continuei, sabe? Então eu estudei por muitos poucos dias, só que eu parei, porque o idioma mandarim, ele é muito tônico, né? Então se você não tiver algumas fonéticas que são necessárias para aprender o mandarim, o chinês, você pode acabar errando em muitas coisas que você vai falar. O chinês, ele é muito diferente do português, mas eu tenho algo muito bom para falar para vocês. O idioma russo tem quase a mesma fonética do português. Não é a mesma fonética, mas é quase a mesma fonética. Então, tem muitas similaridades do idioma russo com o português. No idioma russo, existem sons que são muito parecidos com o português, muito parecidos. Mas também não é tudo. Existem sons no idioma russo que são difíceis, são difíceis. Ui, 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 ui. Esse som que vem mais de dentro é um dos sons mais complicados para quem nunca teve nenhum contato com o idioma russo. Então, para quem quer aprender o idioma russo, começar a aprender, a primeira dica que eu dou é: estude o alfabeto, não vá direto para a gramática russa, não vá direto para aprender frases antes de você saber o alfabeto. Estude o alfabeto antes de você começar a aprender qualquer outra coisa, ok? Porque se você der um passo para frente, 2 passos para frente, na verdade, você vai estar dificultando o seu aprendizado, entende? Então, quando a gente quer aprender um novo idioma, a gente precisa pensar: o que é mais fácil para mim começar a aprender? Não adianta você começar por cima. É muito melhor você começar por baixo e você ter uma boa base para você ir subindo, do que você já ir direto para cima e você não ter nada, e você cair e não ter nenhuma base para te segurar, entendeu? Com o idioma funciona desse jeito. Então, se você não tiver a base do alfabeto russo, do alfabeto cirílico, você não vai conseguir aprender muitas coisas, porque muitas coisas de materiais russos, muitas coisas que você pesquisa na internet vai estar em alfabeto cirílico, eles não vão deixar lá em alfabeto latim para você ler. Estude o alfabeto. O alfabeto cirílico, ele não é só o alfabeto russo, existe também o alfabeto ucraniano. Eu não sei se existe o alfabeto polonês, porque eu não sei, eu nunca estudei nada de polonês, nada mesmo, mas eu sei que curva... Não, deixa quieto. O alfabeto cirílico não é um alfabeto difícil, tá? Então, muitas pessoas pegam o alfabeto cirílico muito fácil. Eu tenho vídeos no meu canal, se você quiser aprender o alfabeto cirílico, você pode aprender. Então, a dica que eu dou pra vocês é aprender o alfabeto cirílico, porque sem ele você não vai ter nenhuma base de absolutamente nada. Quando você for escrever o seu nome, você precisa do alfabeto cirílico. Quando você for estudar gramática, você precisa do alfabeto cirílico, tá? Porque muitos materiais, muitas aulas, vai ter alguma coisa em russo e você não vai conseguir ler. Ok, aprendeu o alfabeto cirílico. Nossa, mas eu não tenho muita familiaridade ainda, eu ainda tenho insegurança, sabe, de usar o alfabeto cirílico. Isso é normal. Pode começar a entrar, a aprender frases, entende? Pode começar, realmente. O alfabeto cirílico, você vai ter mais familiaridade, você vai ter mais segurança de usar ele quando você já estiver confiante, quando você já estiver estudando o idioma por um tempo. Então, a dica que eu dou: comece o alfabeto cirílico. Tem uma base? Ok, vai para estudos, não vai para estudos gramaticais, vai para estudos, pega frases, não entra já na gramática, porque isso vai dificultar.
você pode aprender várias palavras, mas principalmente palavras que são usadas no dia a dia, ok? Isso vai melhorar o seu aprendizado em russo muito rápido e você já vai conseguir perceber, nossa, eu já tô conseguindo falar algumas coisas em russo. Meu Deus, então isso é algo que vai ajudar muito vocês a aprender o idioma russo. Tenha uma base, pelo menos, da comunicação. A comunicação é muito importante em russo, por mais que você não fale outras coisas, já tendo uma base da comunicação, o próprio russo que for conversar com você, ele vai querer te ajudar. E isso é o que sempre acontece. O russo nativo, ele vai querer te ajudar quando ele vê que você tem interesse pela cultura ou pelo idioma deles. Então, ele vê que você está estudando russo, ele vai tentar te ajudar. Isso já é uma coisa, você tendo uma base de comunicação, você tendo uma base do alfabeto cirílico, isso é o principal coisa para os iniciantes. Aprenda comunicação, frases de comunicação. Olá, tudo bem? Quantos anos você tem? Eu tenho tal idade. Como é seu nome? Onde você vive? Isso é o básico do russo. Depois, mais na frente, você pode começar a entrar na gramática. Porém, a questão é, entre na gramática quando você já tiver uma certa segurança no russo. Não entre na gramática de cara, porque eu tenho uma notícia que ela pode não ser tão legal para vocês. A gramática russa é muito diferente do português. Muitas pessoas falam, mas o russo é muito igual ao português, mas a gramática russa não tem nada a ver com a língua portuguesa. Muitas coisas são diferentes. Na questão do idioma russo, existe muita coisa de declinação. Na língua portuguesa, existe preposições, são muitas preposições. Então, no idioma russo, não existe essa coisa de o hospital, o homem, a mulher, sabe? Essas coisas que a gente coloca e a gente nem percebe. Eu vi a Maria hoje. Não, нет, não tem isso no russo. Eu vi o Murilo hoje. Não tem isso no russo. Esse o, a, os, as. E a questão que é mais complicada no russo é a declinação de palavras. Eu sempre falo sobre isso, mas muitas pessoas perguntam para mim, né? Por que que é muito difícil declinar palavras em russo? Porque como o russo já é um idioma totalmente diferente, além do alfabeto cirílico, a fonética é diferente, palavras são diferentes, frases são diferentes. Eu não tô querendo falar assim, russo é um idioma de um bicho de sete cabeças para vocês aprenderem, mas eu tô sendo bem realista, porque tem muitos poliglotas que eles falam: "Ah, mas o russo é um idioma totalmente fácil, muito parecido com o português". E não é, vocês vão estar indo colocando a carroça na frente dos bois, sabe? Porque realmente não é. O idioma russo é difícil. Eu não vou estar sendo hipócrita e falar que não, porque ele é difícil. Até mesmo para quem já estuda há um bom tempo, o idioma russo é difícil. O russo, ele vai ter as declinações, a maioria das declinações de russo, eles aparecem no final da palavra. No final da palavra. Por exemplo, se alguma palavra for feminina ou masculina, isso pode mudar as outras palavras no russo e essas outras palavras ter uma declinação diferente. Então, às vezes, você pega uma palavra que ela é feminina, mas o resto da frase é masculino, né? Então, pode ser uma frase pequena. Então, você pega essa palavra e essa frase ou essa palavra, ela vai acabar mudando essa frase masculina para feminina. Um exemplo bem prático que eu vou usar aqui é a palavra любовь, em russo, que é amor. É uma palavra feminina, só que quando você vai escrever uma frase, por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Maria ama Anton, né? Maria любит Anton. Mas não vai ficar Anton, vai ficar Antona. Anton pode ser um nome masculino, mas vai ir pro Antona por causa do любовь, que é uma palavra feminina, não por causa da Maria, que é uma mulher, entende? Então, mudou a declinação do nome Anton. E muitas pessoas perguntam, mas nome declina? Declina, mas depende da frase, não é tipo assim, Меня зовут Antona, não. Por exemplo, você quer falar amor lindo, lindo amor, ou bonito amor. A gente tem a palavra прекрасный, mas como любовь é uma palavra feminina, você vai falar прекрасная любовь. Прекрасная любовь, por conta da palavra любовь.
Então, existe a coisa da declinação no russo e é uma coisa um pouquinho não, é bastante complicada, principalmente para pessoas que estão iniciando agora no idioma. Então, uma dica que eu dou, não entre de cara na gramática. Eu acredito que, eu vou falar alguma coisa e eu posso sair como errada, tá? Mas eu não só eu, mas como eu também já vi o Thiago também que dá aulas em russo, eu acho muito legal vocês aprenderem o russo não pela gramática, aprenderem o russo por comunicação, por imersão. Como eu posso fazer a imersão, Lilia? Você pode baixar aplicativos onde você fala com russos, você pode baixar PDFs onde você tenta ler, você pode também ver letras de músicas russas. Então, isso ajuda muito a você se familiarizar com o idioma. Só que você indo estudar pela gramática é mais complicado, não vou mentir. Eu acredito, na minha visão, que a gramática russa é para quem já tem uma experiência maior com o idioma. Aí você pode entrar na gramática russa. Mas para quem não tem experiência com o idioma, a gramática russa, ela é assustadora. Eu tenho experiência, então isso é, é difícil, não é fácil, não é fácil. É isso, gente. Então, a gramática russa, ela é muito difícil. Então, para quem quer começar a estudar, eu recomendo imersão, ler muitos PDFs, materiais em russo. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para me ajudar. E eu tenho membros aqui, se você quiser também fazer parte dos membros, eu vou estar agradecendo bastante. Deixe comentário também para me ajudar e se inscreve no meu canal. Eu tenho aulas também de russo aqui, se você quiser fazer. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.